Em relação ao extrativismo praticado no Brasil, bom, nós precisamos destacar que o Brasil, dentro das suas características naturais, o Brasil é rico em biodiversidade. Então vamos falar um pouco sobre o extrativismo vegetal e o extrativismo animal no Brasil. Nós temos no Brasil a presença de praticamente todas as formações vegetais que existem no mundo. E nós temos no Brasil um grande destaque para formações florestais. Nesse caso, principalmente as florestas quentes e úmidas, né? Que são as florestas tropicais e equatoriais. Lembrando, nós temos no Brasil, né, o maior bioma, a maior biodiversidade do planeta, que é o bioma da Amazônia. Claro que esse bioma não está só em terras brasileiras, mas em torno aí de 60% praticamente desse bioma, tá? Está dentro, aliás, em torno de quase 60% do nosso território é coberto por esse bioma. Tudo bem que já perdemos boa parte dele, mas nós temos no Brasil uma diversidade, uma variedade muito grande em espécies vegetais principalmente. Só que, claro, as principais áreas, né, envolvendo extrativismo vegetal no Brasil estão concentradas hoje lá na região da Amazônia. Infelizmente nesse bioma. O Brasil já perdeu muita formação florestal. O Brasil já teve muito mais florestas. Né? É só lembrar que toda a nossa fachada litorânea praticamente era ocupado, né, pela Mata Atlântica, pela floresta tropical, e hoje o que resta dela é muito pouco. Lembra do o primeiro ciclo econômico nosso, praticamente, não considerado um ciclo econômico, já foi a retirada do pau-brasil, né, que era uma das espécies da floresta tropical, da Mata Atlântica, certo? E de lá para cá a exploração de madeira do Brasil sempre foi crescente, né, o que reduziu praticamente muito as nossas coberturas florestais. Mas hoje a maior concentração está lá realmente na Amazônia, o que vem preocupando muitos ambientalistas, não é? Porque nós temos, né, uma extração muito grande de madeira e uma retirada muito grande de árvores da floresta. Não é o único recurso que nós temos, moçada. Se realmente fosse feito uma sistematização na exploração da Amazônia brasileira, a madeira não é o único recurso. Nós temos lá uma riqueza muito grande, né, em espécies para se retirar gomas elásticas, né, como é o caso aí da seringueira, borracha, né, ceras vegetais, né, muito alimento, muito produto fármaco que seria aproveitado no setor, né, da indústria de medicamentos, tá? Mas infelizmente o foco maior é a madeira e é o que vem realmente comprometendo muito, né, as nossas coberturas florestais e não diferente agora para a região aí da Amazônia, tá? Não diferente aí para a região da Amazônia. É, no que diz respeito aos produtos do extrativismo animal, então no Brasil nós temos a prática da pesca no Brasil, ela não, ela não evoluiu, ela não desenvolveu tanto. Mesmo que nós tenhamos um litoral muito extenso, falando um pouco da pesca oceânica, da pesca marítima, né, atividade de pesca então nas águas oceânicas, nós temos um litoral de quase 9.000 quilômetros de extensão. Nós temos um destaque no Brasil, né, as águas oceânicas do Brasil em quase toda a sua extensão são águas quentes, o que possibilita uma grande variedade, uma grande diversidade em espécies e cardumes até numerosos. Mas nós não tivemos no Brasil uma evolução muito significativa da pesca industrial. Nós temos no Brasil muito mais a pesca artesanal. Então nós não temos aí muita ameaça envolvendo espécies de peixes das águas oceânicas no Brasil, certo? Tanto que não é muito hábito do brasileiro o consumo de frutos do mar. Se bem que a maior parte da população, né, hoje está concentrada na faixa litorânea. Mas nós temos aí a pesca, além da pesca do litoral brasileiro, nós temos a pesca fluvial. Aí sim, aí nós temos um certo comprometimento, né, pela pesca predatória. Isso acontece muito nos rios brasileiros.
Temos rios piscosos, mas já existe comprometimento. Muitos rios brasileiros estão sujos, estão poluídos. Nós temos aí também a construção de barragens, né, que mudam muito o ambiente, a formação dos lagos artificiais causando um processo de eutrofização, que alteram muito o pH da água, né, dificultam o processo de reprodução de muitas espécies de peixes. Então existe esse tipo de comprometimento, certo? Em relação à pesca, principalmente, ela até um certo ponto, nessa questão, sendo ela predatória. A caça, no Brasil, a caça ela existe, ela é praticada, muitas vezes, e na maioria até de forma clandestina. A caça não é uma atividade legalizada no Brasil, se bem que ela é praticada, tá? O que acaba comprometendo muito determinadas espécies. E o que nós temos envolvendo, né, é a biopirataria. Essa biopirataria é o que mais movimenta dinheiro no Brasil hoje. O Brasil tem muitas espécies exóticas, né, em relação a animais, aves, enfim. E o comércio hoje envolvendo essas espécies, até mesmo de peixes, né, é muito grande. A biopirataria é uma das atividades que também movimenta muito dinheiro no mundo inteiro. Então, a prática dessa atividade acaba comprometendo muito, principalmente aquelas espécies ameaçadas de extinção, já que nós tivemos muita mudança de bioma no Brasil, muita mudança de ecossistema e muito comprometimento deles. Então, dentro dessa questão. Tá? Então, aí destacando o extrativismo vegetal e o animal. No que diz respeito ao extrativismo mineral, esse é um grande destaque no Brasil. A nossa estrutura geológica, ela permitiu, tá, ao Brasil a presença de muitos minerais metálicos. Em torno de 36% da estrutura geológica brasileira, ela é cristalina. E desse total de terras e de terrenos cristalinos do Brasil, em torno de 4% teve formação na era proterozoica, que foi exatamente, em relação às eras primitivas, a era de formação dos minerais metálicos. Então esse é o nosso grande destaque. Minerais metálicos, principalmente. Entre eles o minério de ferro, alumínio, manganês. Mas nós temos no Brasil também, é claro, a presença de petróleo, né? Não esquecendo que o Brasil é um grande produtor de petróleo e que a maior parte do nosso petróleo, inclusive, sai da região da plataforma continental, né? Que é uma das unidades do relevo submarino. E nós temos no Brasil importantes áreas mineradoras, né? Como vocês vão observar no mapa, o destaque feito, né, principalmente aí aos minerais metálicos, como eu disse, ó, o ferro, o manganês, a bauxita, que é um minério de alumínio. E aqui está se destacando já o sal marinho, né? A extração feita, portanto, aí, das águas oceânicas. Mas o nosso maior destaque são os minerais metálicos, né? Tanto que no Brasil nós temos importantes áreas mineradoras, né, envolvendo a exploração desses recursos minerais. Tá? No mapa você consegue visualizar um pouco essa variedade, essa diversidade, né? Nós temos aí ferro, nós temos aí o alumínio, nós temos ouro, cobre, nióbio é uma das nossas maiores riquezas. O nióbio é um mineral raríssimo na natureza e nós temos em torno de 98% das reservas mundiais estão aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, tá? E a extração, portanto, desses minerais, como eu disse, ocorre em áreas mineradoras muito importantes. Então nós temos, né? Vamos dar um destaque aqui ao famoso quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero é uma das mais importantes áreas mineradoras do Brasil. Por que quadrilátero? Você vai observar até no quadro ao lado, né? Você vê ali na cor laranja, né? Você vê aí a figura de um quadrilátero. Então são 4 cidades de referência, tá? A cidade de Belo Horizonte, Santa Bárbara,
Mariana e Congonhas. Essas são as 4 cidades que representam os vértices do Triângulo Mineiro. Lembrando, tá, que nós temos aí a maior área mineradora do Brasil. Essa área, ela corresponde a aproximadamente 7.000 quilômetros quadrados de área mineradora, tá? E uma grande concentração do minério de ferro. Uma das maiores jazidas mundiais de minério de ferro nós temos dentro dessa região, certo? Além, claro, do minério de ferro, a extração nessa área é feita também de ouro, de manganês, tá? É a maior área produtora. Em torno de 60% da produção brasileira de minério de ferro sai do quadrilátero ferrífero, tá? Grande parte dessa produção ela é exportada. O Brasil hoje exporta praticamente 70% do minério de ferro extraído do Brasil. 30% fica para o nosso mercado interno, para consumo principalmente para o nosso setor industrial. Então essa é uma das áreas mais importantes. Toda a produção que sai do quadrilátero é transportado pela ferrovia, tá? Que serve essa área mineradora, tá? Não uma só, são várias ferrovias, inclusive, mas que levam essa produção até o porto de Tubarão, em Vitória, né? Que é a capital aí do Espírito Santo. E aí, então, o processo de exportação, tá? Mas é uma das grandes áreas, uma das maiores áreas mineradoras que nós temos aqui no Brasil, tá? Nós podemos relacionar também até pela característica, como eu já disse, da estrutura geológica brasileira, né? Um destaque aos minerais metálicos é a região do maciço de Urucum. Isso fica lá no Mato Grosso do Sul. É considerado um morro, tá? Em meio ao Pantanal praticamente, de ferro e manganês. Só que o maciço de Urucum, por estar em meio ao Pantanal, o acesso difícil até para escoamento de produção, nós temos, né, uma participação a nível nacional aí em torno de apenas 2% em termos de extração e de exploração dessa área. Mas com certeza no futuro isso vai expandir mais, né, porque é crescente, é cada vez crescente a necessidade do Brasil, porque ele é um grande fornecedor de minerais metálicos, né? Isso representa um commodity também, né? Considerando que seja matéria-prima, né? E isso, em termos de mercado mundial, traz ao Brasil uma paridade econômica significativa. Então, faz muita diferença nas nossas exportações quando se trata dos recursos minerais, e principalmente que sejam eles os minerais metálicos. Então, o maciço de Urucum é uma outra importante área mineradora, né, do Brasil, como eu disse, localizada aí no Mato Grosso do Sul. O que nós temos em destaque também é o famoso Projeto Carajás. Na realidade, a área mineradora, né, a Serra do Carajás. A Serra do Carajás é considerada a maior província mineral do mundo. O que é uma província mineral? É quando você tem uma diversidade de minerais. Quando você tem uma concentração grande, né, de minérios numa determinada área, tá? O que justifica, né, não a presença de um único mineral, de um único minério, no caso aí o ferro, que é o principal, mas nós vamos ter aí, né, uma variedade muito grande. Nós temos aí a presença de manganês, nós temos a presença de zinco, de níquel, ouro, prata, bauxita, nós temos depósitos de cromo, nós temos depósitos de estanho, de tungstênio, de urânio. Então, veja, é uma variedade, é uma diversidade muito grande de minérios.
existente, portanto, nessa região. Tá? É o que faz, então, uma das áreas mais importantes em relação à extração, né, mineral no Brasil. Claro, nós estamos falando da Serra do Carajás, a localização é no Pará. Tá? Para todo projeto mineral, toda exploração de recurso mineral, há necessidade de uma grande infraestrutura para que realmente se tenha um máximo de aproveitamento, considerando que é um recurso, né, não renovável. Então, o governo investiu muito dentro desse contexto, né, nesse projeto, né, o projeto Carajás. Tá? No projeto Carajás, esse investimento chegou na ordem de aproximadamente 5 bilhões de dólares. Para se ter ideia, foi construída uma usina hidrelétrica, que é a usina de Tucuruí. Se eu considerar usinas nacionais, Tucuruí é a maior usina hidrelétrica brasileira. Eu não estou falando aqui de Itaipu, porque lembra, Itaipu é binacional. Então, em termos de produção de energia, né, a Tucuruí se destacou dentro desse contexto, construída no Rio Tocantins, e ela foi construída com a finalidade de gerar energia para suprir todas as necessidades do projeto. Uma estrada de ferro, a estrada de ferro Carajás, também foi construída com a finalidade de escoar a produção desta área mineradora até o porto, tá? Até o porto Ponta da Madeira, que também foi construído na região do Maranhão, lá em São Luís, para facilitar o processo de exportação dos minérios extraídos, portanto, dessa região. Tá? Na Serra de Oriximiná, que faz parte também, né, da região, da área mineradora, é a extração de bauxita, né, é outro mineral metálico fundamental no processo de produção do aço, que é uma liga metálica. Tá? Uma grande empresa, né, foi necessária, a empresa de mineração Rio do Norte. Ela foi composta pela Companhia Vale do Rio Doce, muitos consórcios envolvendo empresas transnacionais e nacionais. Então, para que se entenda, tornou-se uma das mais importantes áreas de mineração no Brasil, envolvendo toda essa infraestrutura. Na região do Pará mesmo, nós temos que lembrar também da maior região aurífera do Brasil. Quem não ouviu falar da Serra Pelada? Claro que todo o processo que você viu ocorrendo lá na Serra Pelada, porque hoje não existe mais a atividade, ela foi pelo garimpo, né? Um verdadeiro formigueiro de pessoas trabalhando na Serra Pelada. E é esse buracão que você está vendo aí, que na realidade foi o que surgiu com a exploração do ouro. Né? O processo todo de garimpo envolvendo milhares de pessoas, né, na extração do aluvião de ouro encontrado nessa região. Continua sendo uma das mais importantes regiões auríferas do Brasil. Tá? Só que a Serra Pelada foi fechada para o garimpo já há muito tempo. Extraiu-se toneladas de ouro da Serra Pelada. Muito desse ouro, claro, foi feito o comércio de forma totalmente ilícita, totalmente ilegal, porque criou-se na realidade, dentro de um contexto, uma das mais importantes áreas envolvendo esse tipo de atividade. Surgiu esse grande buraco que vocês estão vendo por aí, tá? E do lado surgiu um morro de cascalho, porque a forma de extração ela foi feita dentro desse contexto. Não foi feita de forma industrial. No lugar desse buraco hoje, você vai ter um grande lago. Esse buraco encheu de água, porque a região é uma região de clima equatorial. Então, nós temos aí chuvas constantes, principalmente no período de chuvas, que é um período intenso. Mas formou-se uma das áreas mais garimpadas, podemos até dizer,
do mundo. Muito ouro foi retirado daí, toneladas e toneladas de ouro. Geologicamente ainda existe muito ouro presente, só que não tem mais como a extração ser baseada em termos de garimpo. Ela pode ser feita agora de forma industrial, tá? Mas enfim, ainda não se manifestou a retomada de exploração dessa área. Né? Mas com certeza é um destaque aí bem significativo, né, em relação a essa extração, a essa área que ainda está dentro do famoso, né, da famosa Serra do Carajás, essa província mineral, conforme eu relatei aí para a moçada, tá? E aqui, né, no mapa você vai observar muitas outras áreas, né, mineradoras. Um destaque nós podemos fazer aí para a Serra do Navio, lá no Amapá, a maior jazida de manganês no Brasil. Já houve uma redução muito grande do aluvião de manganês, mas algo em torno de 80% do manganês do Brasil era retirado dessa região, que também é um mineral metálico. Lembrando, manganês também é mineral metálico, tá? E o processo de mineração ele é extremamente degradador do meio natural, né? Do ladinho você vê essa figura aí, a maneira como a retirada é feita, vão abrindo buracos, verdadeiros buracos para a extração de todo o minério, tá? Então nós temos em destaque quadrilátero ferrífero, Minas, Serra do Carajás, Pará, envolvendo a província mineral toda. Falei agora da Serra do Navio, lá no Amapá, e do maciço de Urucum, lá no Mato Grosso do Sul. Então vamos considerar estas as principais áreas mineradoras do Brasil, certo? E envolvendo principalmente a exploração aí dos minerais metálicos. Claro, existem muitos outros recursos minerais que nós vamos abordando ainda na sequência do nosso trabalho, ok?